Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem está em Mateus capítulo 5 e ele é integrante do Sermão do Monte. Então, antes de mais nada, é interessante a gente estar recapitulando em que circunstâncias Jesus ele proferiu o Sermão do Monte. Então, algumas coisas é muito importante de ter em mente, né, para a gente entender o significado e a grandiosidade de tudo aquilo que Jesus fez quando ele esteve no nosso meio. Então, em primeiro lugar, né, Jesus ele escolheu para fazer aquele que a gente considera como sendo o seu maior, o mais importante sermão, ao ar livre, como normalmente ele fazia, né? Mas às vezes ele ia em algum templo, né, fechado, mas Jesus ele fez questão de fazer esse sermão, que é considerado como o grande testamento, como o grande resumo daquilo que Jesus ele tem a propor para a humanidade. Né? Então Jesus, ele, ao fazer esse sermão ao ar livre, ele está querendo dizer que esse sermão ele está acima de qualquer religião. Então as palavras que ele trouxe naquele momento vão muito além do espiritismo, do cristianismo em si, ou qualquer subdivisão do cristianismo que a gente queira imaginar. Né? Igreja católica, igreja evangélica ou qualquer outra denominação religiosa. Então Jesus ele traz então o seu grande testamento e ele profere ele numa circunstância muito particular, que é de que ele estava cercado por pessoas desesperadas, né? Desesperadas ou atrás de uma solução para problemas mais diversos possíveis. Então tinha ali pessoas doentes, pessoas muito doentes, diga-se de passagem, pessoas com problema com a justiça, pessoas com problemas familiares, afetivos, enfim. Todos os tipos de mazelas que a gente possa imaginar que é próprio da existência humana. Então Jesus ele começa o sermão, em um determinado momento ele começa a falar das bem-aventuranças. E essa é uma delas, né? O bem-aventurados os pobres de espírito. A gente tem que lembrar também o significado da palavra, né? Porque hoje em dia esse termo pobres de espírito ele é encarado de uma maneira bem diferente daquele que Jesus utilizou na época. Hoje nós normalmente falamos que alguém é pobre de espírito quando uma pessoa ela é mesquinha, né? Quando a pessoa ela é incapaz de entender alguma coisa mais profunda, mais espiritualizada. Não foi nesse sentido que Jesus quis dizer. Jesus não quis dizer que as pessoas mesquinhas, as pessoas que só pensam em si, as pessoas que não conseguem ver além de si próprias, teriam o reino de Deus. Jesus disse justamente uma coisa totalmente contrária a tudo isso, né? O que Jesus ele quis dizer para o pobre de espírito? Seria aquela pessoa que não se apega às coisas deste mundo, né? Então as pessoas que são pobres de espíritos, de acordo com o que Jesus fala nessa passagem, seria algo muito semelhante àquilo que nós chamamos de pessoas humildes, mas não humildes simplesmente porque não têm dinheiro, mas sim porque elas são humildes, porque elas não são apegadas às coisas materiais, né? Então elas são pessoas que não criam um vínculo com as coisas que são perecíveis, aquelas coisas que vão se perder. Ela tem muito a ver com aquela outra parte, quando Jesus ele disse que a gente não deve acumular tesouros na terra porque as traças comem, porque a ferrugem corrói, porque os ladrões roubam. Que ele diz que aquela parte, quando Jesus ele fala dos lírios dos campos, né? É muito mais nesse sentido que Jesus está falando. Mas naquele sentido em que ele diz que nós devemos tomar muito cuidado com onde nós depositamos o nosso coração, ou seja, onde nós depositamos os nossos desejos, as coisas que nós valorizamos, porque onde está o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Então é nesse sentido que Jesus está falando, o pobre de espírito. Seria aquela pessoa que não considera como sendo mais importante as coisas materiais e que coloca as coisas espirituais, os sentimentos, os seus afetos, os seus valores acima daquilo que é material. Então é nesse campo que Jesus ele entra para estar falando e estar nos alertando. E é nesse sentido que Jesus fala, né, que os pobres de espíritos é deles que é o reino dos céus. Porque quando uma pessoa se apega às coisas materiais, ela terá muita dificuldade para viver a vida espiritual, que deveria ser encarado pela gente como sendo a verdadeira vida, né? Porque a nossa vida aqui, por mais que a gente dê valor a ela é algo passageira. E nesse sentido, Jesus também não está dizendo que a gente não deva
dar valor a ela, né? O termo mais exato é apego a ela. Então nós devemos valorizar a vida, devemos fazer o melhor que nós podemos, nós devemos trabalhar, construir coisas para o bem comum, né? Muito mais que para o nosso próprio bem-estar. Não é errado a gente ter os nossos confortos, nós não somos obrigados a passar aqui a nossa existência o tempo todo sofrendo, mas a gente não pode levar a vida pensando apenas em acumular coisas para a gente, viver coisas que só possam nos beneficiar. E é nesse sentido que Jesus ele promete o reino dos céus para os pobres de espírito, porque são as pessoas que não têm a visão do mundo como sendo algo que vai beneficiar apenas a ele próprio. Então, aí é que vem essa e outras bem-aventuranças que Jesus vai comentar no Sermão do Monte. Então, é muito importante parar e refletir sobre o Sermão do Monte e dar uma passagem sobre ele, estudar ele a fundo, porque, de fato, é o grande testamento de Jesus. Então, nós vamos encontrar no Sermão do Monte uma série de lições que a gente pretende estar comentando na própria série, próximos vídeos da série, tá? Então fica aqui a nossa mensagem, o nosso grande abraço e até mais.